Então, Agora dando com prosseguimento, então. A os gente vai fazer o sorteios, sorteio né? agora, né? Então vamos lá para o Isso. sorteio, Ana Júlia. Damiana, vamos sortear o livro do Jorge e o livro da professora Patrícia. Foi colocado aí o link, se vocês quiserem colocar de novo, ainda dá tempo, principalmente da Patrícia, que eu acho que as Beijo, pessoas ainda não Lígia. tinham visto. Tá tudo bem. Sempre esteve. Vamos lá. Vou Vamos lá, vamos compartilhar. lá. Vamos ver se agora vai funcionar direitinho. Começando pelo do Jorge, é o livro A Tradução no Dia a Dia, um glossário pessoal inglês-português, um oferecimento do Sintra. Vai ser um e-book, tá? Então, depois quem receber vai mandar o e-mail e o Jorge vai mandar os três formatos, não é isso, Jorge? E-book, você pode abrir sua Ana, câmera. só um minutinho, que É, deu o mesmo problema da outra vez, tá? Só Tá segura um bom? segundinho. Beleza, o Jorge vai contando. Diga, é isso Jorge. mesmo. O e-book tem 3 formatos: MOB, PDF pesquisável e BGL. BGL é para ser usado como gerenciadores de arquivos, tipo Golden Dict, Babel e outros. Beleza, beleza. Então, aí a pessoa, o vencedor desse sorteio, temos aqui 33. Já vou travar. Quem não se inscreveu no do Jorge já não vai conseguir se inscrever mais, tá bom? Travadas as respostas. 33 Ô, Ana, a respostas. Doris está reclamando que ela não conseguiu pegar o link do livro do Jorge. Põe o nome da Doris aí, por favor, para ficar 34. Senão ela vai chorar. Tá, então a Doris é o número 34, beleza? Só falta dar o número 34. O Edu Martins me oferecendo um pastel se ganhar o glossário. Doris, põe a carinha feliz agora. Pronto. Ela estava chorando no chat. Vai, sorteando. 30, 30. ó, quase, hein, Doris? Quase. 30. Só um minuto. Aqui apareceu. Deixa eu pegar o nome para ninguém dizer que eu tô. Cadê o chat? Aqui. Chat. Livro Jorge. Livro Jorge. Gente, a voz tá indo já. Camila Cristina Garcia da Silva. Uhul! Camila, se você for para São Vicente, você pode comer um pastel com Jorge Rodrigues. Isso, né? Só marcar. Livro Patrícia, só um minuto, que agora eu vou fechar esse aqui, vou abrir o próximo. Da professora Patrícia, é o livro Faces da Leitura e da Escrita, Teoria e Prática, volume 3, da Léxicos, que tem um capítulo sobre interpretação, ensino de interpretação, escrito por Alessandra Harmel e Patrícia Jimenez. Estou travando as respostas. Nesse momento são 24. Uau! Era 23 na hora que eu cliquei. Foi um ligeiro aqui, não sei quem foi. 24. Diga. Pode ir? Sim. Meia Número dúzia. 6. Número 6, só um minuto. Pergunta. Ah, não, é individual. Vou colocar no 6 aqui. 6. Foi, vamos ver. Aqui. Ai, 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 temos o novo Renato. Só um minuto. É o novo Renato Geraldo, gente. Todo mundo na expectativa. Edu Não, mas, Martins Barbosa. E... mas antigamente quem tinha a fama de ganhar todos os sorteios Era a era a Lígia. Lígia, Era a não era? Sim, Lígia. É... sim. Eu falei, era Renato Geraldes, É, Renato Geraldes, depois entrou a Lígia, pegou todos os sorteios. Parece que agora Edu não. Martins Quando a Lígia Barbosa. entrava no sorteio, diz o folclore que muita gente desistia de participar, Era né? É Porque era verdade, verdade. perda de tempo. era verdade. Então é isso, pronto, André. Estou saindo de cena aqui, deixa eu tirar a minha câmera, que aí você pode anunciar o Jorge. Maravilha, muito obrigado, Ana Júlia. Parabéns aos vencedores do sorteio. Lembrando que na parte da tarde tem mais, fiquem atentos e façam as suas inscrições.
Então, sem mais delongas, apresento a vocês Jorge Rodrigues com a palestra Tradução e Pandemia, o que passou e o que virá. Jorge é tradutor de inglês, francês e espanhol, especializados nas áreas jurídica, empresarial e societária. Tradutor juramentado de inglês e português e credenciado pelo Superior Tribunal de Justiça de São Paulo e Abrats nos idiomas inglês e português, além de ser o criador aí do pastel pandêmico, né? Quem segue o Jorge nas mídias sociais, com certeza sabe do que eu estou falando. Com a palavra, Jorge Rodrigues. Muito obrigado, André. Bom, mais uma vez é um imenso privilégio poder participar do Profit, criação fantástica da Ana Júlia em 2010. Acredito que eu tenha participado de todos, exceto o primeiro. Não lembro por quê, provavelmente algum compromisso de trabalho. Mas todos foram sensacionais. Sem dúvida, um dos melhores eventos de tradução do Brasil, tranquilamente. Agradeço ao trabalho dos organizadores. Com quem eu tenho mais contato é a Alessandra Harmel, sempre gentilíssima comigo, mas eu sei que todos se esforçam muito para que o evento seja fantástico e fazem um excelente trabalho. Agradeço também ao trabalho do André, acredito que ele seja o mestre de cerimônias desde o primeiro ou segundo também, e só lamento que pela pandemia nós não tenhamos o tradicional encerramento de todas as palestras presenciais. O fez jus ao brinde, receba o brinde a que fez jus. Esse fez jus passou a fazer parte do folclore do Profit, quase virou um meme. Muito obrigado, André. Agradeço também ao trabalho dos intérpretes, espero não complicar muito o trabalho de vocês, e peço desculpas também por uma pisada na bola. Eu tenho o hábito terrível de terminar minhas apresentações sempre na véspera dos eventos, né? E hoje eu caprichei, eu dei os últimos retoques agora há pouco, porque eu precisava de uma foto que faltava. Eu juro que eu vou tentar me comportar melhor das próximas vezes e não entregar o trabalho na véspera. Na antivéspera, talvez, já dá uma melhorada boa, né? Bom, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Aqui. Agora eu tenho que compartilhar o New Share, é isso? Isso, você vai em New Share. Primeiro você põe em modo de exibição para você. Ah, sim, sim. O Talvez PowerPoint... vai depender do Zoom, se ele tiver com boa vontade, ele já vai mostrar para a gente. Se não, a gente te avisa e aí você vai em New Share e escolhe a apresentação em PowerPoint. O Zoom costuma ser gentil comigo, eu que sou meio tapado às vezes, mas vamos lá. Deu certo? Não, agora ele não foi gentil. Não foi? Não. O que eu faço então? Stop Vai share? lá, New... Não. Vai lá em New Share, New lá Share. em cima, e escolhe a apresentação em PowerPoint. Tá. E agora? Agora deve... Pronto, entrou. Agora não mexe mais nada. Tá ótimo. Vocês veem a tela, então? Sim, agora ficou completo. O pastel, a Tá certo. coruja. Bom, como alguns, e agora acho que todos já sabem, o meu primeiro compromisso aos sábados é o Pastel Feira. E dessa vez ele está em ótima companhia, com as corujinhas de Profits anteriores. Eu só tenho essas duas, eu acredito que a Ana Júlia e a Lígia têm uma série completa. Mas essas duas já... Jorge. Sim, inclusive elas têm grandes, elas têm a coruja grande. Tem uma foto que está a Lígia, a Kátia e a Damiana, cada uma com uma coruja imensa. Imagino. Bom, então esse é o tradicional pastel de feira. O de hoje é um pequenininho, triplo, de shimeji, provolone e pepperoni. Depois tem as corujinhas e ao fundo o meu glorioso cantinho do café. Não poderia faltar antes do Profit. Licença, Jorge. Oi. Eu sou o monitor que vai fazer o acompanhamento. Eu gostaria de perguntar se você quer as perguntas enquanto elas aparecem ou no final.
Boa pergunta. Acho melhor deixar para o final, né? Para o final? Tá bem, Isso. tá bem. Obrigado. Qual é o seu nome? Juan? Juan, isso. Perfeito, Mas, Juan. Muito obrigado. imagina. Vamos lá, então. Bom, a nossa vida, o nosso mundo e o nosso trabalho ficaram de cabeça para baixo nos últimos 2 anos por causa da pandemia da Covid, né? É a maior crise de saúde pública desde a gripe espanhola de 1918. Felizmente, a Covid não atingiu o nível de danos da gripe espanhola, ainda bem. Mas afetou a economia como um todo. Em geral, provocou uma desaceleração grave em todos os segmentos e que afetou muito o nosso trabalho. Houve áreas em que, durante muito tempo, o movimento praticamente secou, e, após o impacto inicial, outras áreas, principalmente saúde, audiovisual e streaming, elas tiveram um grande desenvolvimento porque todo mundo ficou trancado em casa. Então, cada vez se dependia mais do mundo virtual e dos recursos do mundo virtual. Nossa vida e nossos hábitos mudaram muito. No mínimo, 3 precauções foram adotadas e ainda continuarão por algum tempo, que é o uso de máscaras, distanciamento social e álcool gel. E ainda vai ter efeitos em médio e longo prazo que nós não temos como avaliar, mas que certamente nós vamos senti-los ainda por muito tempo. Abrindo um parênteses para falar sobre interpretação. Parênteses, porque hoje eu sempre digo que eu sou 99% tradutor e 1% intérprete. Eu só trabalho com interpretação em situações restritas, principalmente em juízo e como tradutor juramentado, em cartório. E mesmo assim não é algo frequente e não é interpretação simultânea, que é o padrão ouro da profissão. Inicialmente foi muito afetada na pandemia, houve cancelamento generalizado de eventos, e isso demorou um pouco para voltar ao normal. E houve também mudanças radicais. Os colegas intérpretes, pelos quais eu tenho imensa admiração, eu acho que eles são ninjas. Eu cheguei a fazer algumas aulas de interpretação simultânea e confesso que para mim não dá. Eu não tenho essa capacidade. Mas eles têm toda a minha admiração e respeito. Com a pandemia, houve um desenvolvimento notável da interpretação simultânea remota, RSI, Remote Simultaneous Interpreting, e da interpretação telefônica, que já existia, embora incipiente. Surgiram novas plataformas que facilitaram muito o trabalho, entre elas Kudo, Zoom, Google Meets, e também surgiram certificações de interpretação simultânea remota, sendo a mais conhecida a Kudo. Eu acompanhei vários colegas organizando estações de trabalho virtuais, com tudo em duplicidade. 2 computadores, 2 bandas largas, 2 headsets, pelo menos um no break, porque como se diz, quem tem um não tem nenhum, né? Então, para que não houvesse risco de interrupção de algum trabalho no meio, esses recursos todos se tornaram necessários. E são mudanças que parecem ter vindo para ficar. Embora os eventos presenciais já tenham começado a voltar, o mais provável é que o mundo interpretatório seja híbrido daqui em diante. Haja eventos presenciais e também haja eventos de interpretação simultânea remota. Mas e a tradução? Bom, a tradução, a forma como nós trabalhamos, muito pouco ou quase nada mudou. O trinômio, o bunda, cadeira, computador, continua igual e não deve sofrer mudanças.
Mas então, o que mudou? Eu percebi mudanças na formação do tradutor, desenvolvimento contínuo, no trabalho em si, na forma com que se organiza e usa a rede de contatos, o networking, e, claro, na remuneração. Quanto à formação, o lado bom é que vários cursos e eventos de alto nível, ministrados por profissionais idôneos e qualificados, ou foram para o mundo virtual ou se tornaram cada vez mais virtuais. A especialização e o aprimoramento profissional foram muito facilitados. A distância deixou de ser problema. Muitos colegas que moram fora dos grandes centros e que antes tinham dificuldade com aprimoramento, agora já não tem tanta assim. Tem muita coisa boa online, e isso tem facilitado muito a nossa vida. E também tem havido desenvolvimento e consolidação de projetos de desenvolvimento profissional contínuo de primeira linha. Mas, claro que isso teria que ter um lado ruim. A falta de formação específica, o desespero com a crise econômica e com a falta de perspectivas da pandemia levou muita gente com conhecimento insuficiente de idiomas a tentar uma renda extra na tradução. É a tradução encarada como bico. E com isso, houve uma proliferação de cursos, consultorias e mentorias superficiais e imediatistas. E aqui eu estou sendo bem gentil, eu teria outros adjetivos para esses cursos, consultorias e mentorias caça-níqueis. E o extremo disso é nenhuma formação. Alguns desses cursos de fundo de quintal defendem, inclusive, que é possível ser tradutor sem ter conhecimento nenhum da língua de partida, bastando apenas operar softwares de tradução, como Machine Translation e de pós-edição. E com isso, provoca uma depreciação do nosso trabalho. E é algo que deve ser superado e combatido. Quanto ao desenvolvimento contínuo, muitas universidades passaram a oferecer cursos de pós-graduação, principalmente especialização online. Cursos livres de tradução jurídica, médica, literária, editorial ou técnica também passaram a ser oferecidos no mundo virtual. Outro ponto que é importante, principalmente nesse momento, é a filiação a associações profissionais. São elas que nos representam e que podem ajudar a lutar por melhorias nas condições do nosso trabalho. No Brasil, no mínimo, seria desejável a filiação ao Sintra e à Abrates. E, se for possível, em alguma outra associação profissional do exterior, de algum país do principal idioma de trabalho. Isso seria muito bom como forma de demonstrar comprometimento profissional. Um segundo passo seria o credenciamento por associações profissionais. A Brights, ATA, CIOL, NAAT e CTTIC oferecem exames de credenciamento e que permitem uma ascensão profissional, porque esses credenciamentos ou certificações são chancelas de qualidade e que fazem muita diferença para o tradutor profissional. Outro ponto importante que eu tenho visto muitos colegas desenvolverem é o aprendizado de novos idiomas, alguns até menos comuns. Eu tenho visto tradutores estudando como segundo idiomas polonês, coreano, mandarim. Enfim, são novas portas que se abrem para novos mundos e novas culturas.
que aumenta a bagagem de conhecimento de mundo e torna o profissional ainda mais diferenciado. Mas e com relação ao trabalho? O que mudou e o que não mudou nesse período? Bom, algumas formas de trabalho tiveram uma grande ascensão no período da pandemia, e até mesmo antes disso. Uma é a machine translation, tradução automática ou de máquina. Isso é todo um mundo novo. Não se limita apenas às ferramentas gratuitas e mais óbvias, como Google, Bing e outras do tipo. Há ferramentas de tradução automática pagas e com APIs privados que têm uma qualidade assustadoramente boa. Eu tenho testado as APIs pagas do Google e do DeepL. Embora elas ainda não sirvam para as áreas em que eu mais atuo, elas produzem traduções com uma qualidade bem razoável, inclusive bem melhor do que muita tradução humanomática que eu já vi por aí. A segunda área que tem crescido muito é Machine Translation Post-Editing, revisão de tradução automática. É um tipo de revisão de tradução feita por traduções de máquina. Dependendo da qualidade da tradução de máquina, a MTPE pode ser muito facilitada ou até penosa. Há ferramentas de tradução automática muito boas e grandes empresas têm inclusive ferramentas próprias que produzem um resultado muito bom e que tornam a pós-edição de tradução de máquina um processo bem tranquilo. A forma de trabalhar com a MTP também varia. Há casos em que os honorários são muito depreciados. Eu tenho visto ofertas de 1 ou 2 centavos de dólar por palavra para MTPE, mas também há casos de empresas em que usam MTPE não para redução de custos, mas para ganhar eficiência e tempo. Um dos meus clientes de tradução passou a usar MTP de tradução de máquina. E eles têm uma ferramenta muito boa, que produz um trabalho bem adequado. E eles não fizeram pressão por redução de honorários. Os honorários foram mantidos e o ganho deles com a MTPE é em termos de eficiência e tempo. E essa, eu acredito que seja a melhor forma de trabalhar com esse novo, aliás, nem tão novo processo. Outra coisa que eu tenho visto são traduções relacionadas à inteligência artificial. Geralmente, são usadas para sistemas de atendimento automático, tanto telefônico quanto em chats. São traduções usadas para treinar esses dispositivos para conseguir reconhecer e responder à voz humana. Eu tenho visto projetos muito grandes de inteligência artificial, grandes volumes, milhões de palavras, e também nesse caso também, a pressão para reduzir honorários. Eu tenho visto esse tipo de trabalho oferecido a 1 ou 2 centavos de dólar por palavra também. Depois, num nível um pouquinho acima, nós temos o Big Data, que é uma espécie de inteligência artificial marombada e anabolizada. É um volume muitíssimo maior de dados, conjuntos gigantescos, que são usados para prever padrões e tendências e monitorar comportamentos e interações humanas. Ou seja, para nos vigiar, né? Eu acredito que todos já tiveram a impressão de quando fazem algum comentário perto do celular ou do computador, em seguida, nas redes sociais, aparecem anúncios oferecendo os produtos que foram mencionados, ou alguma coisa relacionada. Pois é, o preço da conectividade é a perda da privacidade.
E os Big Data têm um papel, tradução de Big Data tem um papel significativo nisso. Mas e a tradução humana? A tradução humana especializada, ela tende a se tornar um nicho. O nicho do topo da pirâmide tradutória. O nosso colega canadense, Josh Wallace, costumava dizer, translate beautifully or be replaced by a machine. Traduza primorosamente ou seja substituído por uma máquina. E ele tem razão, esse é um nicho que vai exigir uma capacitação e qualificação cada vez maior, mas vai continuar existindo, eu acredito. Por mais que as máquinas acabem tomando conta de boa parte do nosso trabalho, eu acredito que sempre haverá lugar para a tradução humana, de alto nível. E a rede de contatos? Sempre foi muito importante e se tornou vital nesse período. A forma mais simples são as consultas terminológicas, também conhecida como exploração de colegas. Eu trabalho principalmente na área jurídica. De vez em quando, me aparecem alguns termos na área médica, por exemplo. E claro que depois de pesquisar, e quando não encontro uma solução que me pareça aceitável, eu exploro gente que entende da coisa. No meu caso, a Kátia Santana e a Ana Júlia, que sempre foram muito pacientes comigo. E essa troca de figurinhas faz parte do esquema. Outra forma comum de usar a rede de contatos é trabalhar em parceria. É muito comum a formação de duplas, 2 tradutores em que um revisa o trabalho do outro. E com isso, a qualidade e a uniformidade das traduções acaba sendo sempre beneficiada. Outra forma de usar a rede de contatos é indicações nos mesmos pares de idiomas. O que é menos comum e exige muita confiança, geralmente só se faz entre colegas que se conhecem e trabalham juntos há anos, mas costuma funcionar bem. Uma forma de indicação mais comum é em pares de idiomas diferentes. É uma troca de figurinhas bem frequente e também costuma dar retorno. Um passo acima seria a formação de grupos de trabalho. Quando surge um projeto muito grande, que um tradutor sozinho não dá conta, ele organiza um grupo de colegas de confiança, distribui o trabalho, administra, organiza, acaba atuando de certa forma como gerente de projetos, e assim é possível atender esses trabalhos grandes sem que haja necessidade de recorrer a agências, enfim. É uma forma de manter esse trabalho nas mãos do tradutor profissional. E a remuneração? Na tradução humana especializada, eu vejo estável. No exterior, em torno de 8 a 12 centavos de dólar por palavra, e até um pouco mais. Nos outros campos que nós acabamos de mencionar, tradução de máquina, pós-edição, inteligência artificial e Big Data, existe a pressão pela queda, a depreciação dos honorários. É o dilema da produtividade. A alegação é que as ferramentas permitem uma produtividade maior, portanto, é possível reduzir o ganho por palavra e o ganho total acaba sendo igual ou até um pouco maior. Complicado, são formas novas de trabalhar. Eu confesso que eu me sinto pouco à vontade com elas ainda. E o mercado brasileiro está estável, porque não tem como cair mais. O nosso mercado, na minha opinião, é um dos piores do mundo para o tradutor. Eu tenho visto ofertas de 2, 13, 4 centavos de real por palavra. Embora, sendo justo, haja agências de primeira linha pagando mais, 12, 14, 15 centavos de real. Mas o nosso mercado, de um modo geral, o mercado interno brasileiro, é muito complicado. Eu acredito que o tradutor profissional, à medida que a carreira se desenvolva,
tanto antes como durante e após a pandemia, ele deve procurar clientes lá fora, ganhando em moeda forte. Bom, e o futuro? O que virá por aí? Eu acredito que as formas massificadas de trabalho de tradução, como Machine Translation, pós-edição, inteligência artificial e Big Data, elas tendem a crescer e um dia se tornarem predominantes no mercado. O que tornaria o tradutor basicamente um revisor de luxo. O revisor humano que esmerilha as arestas que os softwares de tradução não conseguem, e eu acredito que dificilmente conseguirão traduzir. A tradução humana especializada, em termos numéricos, ela deve diminuir, mas acredito que os honorários devam aumentar e se torne um trabalho de nicho, quase de luxo. Desculpem, eu estou tocando nas teclas sem querer e estou bagunçando tudo. Bom, basicamente, essas eram as minhas impressões. Eu gostaria de, via chat, via perguntas, trocar impressões com vocês, o que vocês acham, como vocês estão vendo a situação. Eu vou interromper o compartilhamento. Pronto. Ótimo, Jorge. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta da Michele Fardini Soares, que ela gostaria de receber, se você puder ceder posteriormente, a apresentação de slides. Eu Isso vou acho que fica com a fazer, coordenação, né? claro, eu vou fazer pequenas modificações ainda e converter em PDF. Aí eu encaminho para a Ana Júlia e depois poderá ser distribuído, sim, sem problemas. Sim, aqui no chat temos aqui a Cristina perguntando, como você vê a questão da localização nesse contexto? Bom, a localização, ela vai usar muito as ferramentas, se forem grandes volumes, mas também vai exigir o toque humano. Localizar é tornar local, é um tipo de transcriação. Sempre vai ser necessário um revisor humano, senão vai ficar algo muito evidente, muito com cara de máquina e com cara de coisas feitas no exterior. Eu acho que nós temos um papel na localização, sim. Temos também outros comentários, todo mundo elogiando, dando palmas. Obrigado. Regina disse, excelente palestra, obrigada. Obrigado, então, ao Jorge Rodrigues. Eu que agradeço, André. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado a todos pela participação. Nós que agradecemos pela honra de ouvi-lo. É sempre enriquecedor ouvir sua voz, Jorge. Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos ter, gente, um sorteio. Tô aqui vendo como é que eu vou esquematizar, porque o Horácio... Eu acho que o Horácio poderia entrar, André, você anunciar, e ele contar um pouco a respeito da Tacit e começar a palestra dele. Enquanto isso, eu vou montando o formulário para o sorteio aqui. Combinado, então, Ana Júlia. Então, dando prosseguimento ao ciclo de palestras do Profit 2022, convido agora Horácio Corral com a palestra Desafio da Localização de Games. Horácio está atuando há mais de 15 anos no mercado editorial, vendendo, comprando, traduzindo e editando livros. Horácio é livreiro por vocação e um grande entusiasta da tecnologia e da economia criativa. Em 2013, fundou o estúdio de games Clone Studios, onde lançou o jogo Soul Gambler na loja Steam, vendendo mais de 20 mil cópias em um mês.
Sua experiência com tradução é variada, tendo realizado traduções literárias e técnicas. Em 2018, criou a editora Tacet Books, um projeto inovador com obras inéditas desenvolvidas a partir de um conteúdo em domínio público. A editora possui mais de 1.000 livros digitais e 54 livros impressos no modelo de impressão sob demanda. Por meio da negócios literários, Horácio desenvolve cursos nas áreas de marketing, tradução e oferece consultoria para editoras e autores independentes. Com a palavra, Horácio Corral. Só um minutinho, enquanto a gente espera o Horácio tá entrando, porque a gente estamos acabando de organizar aqui o sorteio bem grande para vocês de vários livros da Tacet Books. Ele está ajeitando a câmera dele e eu aproveito e falo para vocês. Aí no chat vocês têm o melhor videopôster. Então depois cliquem lá no canal Profit Acessibilidade, assistam aos videopôsteres. Depois cliquem no link e votem no melhor videopôster, porque os videopôsteres vão ganhar livros da Léxicos, vão ganhar um lindo copo da São Camilo, uma agendinha da São Camilo e uma coruja. Então, olha, vocês escolham bem os videopôsteres, porque serão pessoas que irão ganhar a querida coruja, a adorada coruja de todo mundo. Ana Júlia, Diga, só João. queria anunciar aqui para os intérpretes a troca de cabine, tá? Saindo Thaís Pfeiffer e Mônica Mello para entrar Adriano Honório e Juliana Bittencourt. Ok. Beleza. Eu vou fechar aqui, acho que o Horácio já está entrando. Vamos ver se ele já vai entrar. A Michelle falou que quer essa corujinha. Gente, prometo que no presencial a gente volta à nossa lojinha. Tem sempre corujas, camisetas, canecas. Aliás, enquanto a gente espera o Horácio voltar, deixa eu falar de caneca para vocês. Esta caneca aqui é a caneca mais adorada do universo. Olha só, ela tem as meninas superpoderosas, mas se vocês olharem com um pouco mais de atenção, são meninas superpoderosas customizadas. Nós temos aqui uma menininha de cabelos castanhos escuros, ondulados, e ela tem uma camiseta da Escola de Tradutores. Olha lá em cima, quem será essa menininha? Olha como é parecida. É, isso mesmo, é a Damiana. Depois nós temos ao lado uma menininha ruiva com uma camisetinha do Traduza. Quem vocês acham que pode ser? Isso mesmo, a Kátia Santana. E aqui uma menininha de olhos verdes e loira que está com a camiseta do Profit. Quem será? Então essa é a nossa camisetinha, pessoal. Eu tenho como eu trabalho com audiovisual, eu tenho muitos amigos e amigas que trabalham na televisão, que são bem chiques. Aí eu falo assim para eles: mas você tem uma camiseta que tem um personagem seu? Não, não tem. Você tem uma caneca que tem você? Não tem. Então, olha, eu sou mais chique do que vocês. Pronto, Horácio. Vou fechar aqui e deixar para vocês aí. Obrigado, Ana Júlia. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Desculpa, pessoal, a gente estava aqui preparando notícias bacanas aqui e acabei ficando preso exatamente nisso, né, de definir que livros a gente poderia sortear. Deixa eu ver se consigo. Ok. Enquanto isso, Horácio, só confirmando, porque eu estou montando o formulário. Quantas pessoas serão contempladas, então? Porque você me passou uma lista com N livros, mas não é um livro daqueles para quantos? Podemos ser 4 pessoas? Pode ser, aceito sugestões. Beleza. Né? Livro digital a gente fica feliz de compartilhar, de Beleza, sortear. então a gente faz para agora 4 pessoas e aí a gente repactua à tarde se quiser colocar mais 4, tá bom? Perfeito, sem problema algum. Então, vamos lá.
Daqui a pouco, deixa eu só falar para eles, senão eles vão ficar Uhum. ansiosos. Daqui a pouco eu coloco o link no chat, fiquem tranquilos. Vou montar ainda agora. Eu não sei se vocês estão vendo a minha apresentação. Tá certinho? Certinho. Vamos lá. Bom, primeira coisa, eu vou me apresentar rapidamente. A proposta, aliás, a gente ia falar de alguns desafios da localização de games. Um dos desafios em particular, que eu acho que é um dos mais complexos, um dos mais difíceis, né? E como o tempo é curto, eu achei que era legal a gente encarar uma coisa complicada, mas que dava para a gente iniciar, esmiuçar o tema nesse tempo que a gente tem, né? Então, meu nome é Horácio, na verdade eu sou natural, nasci, cresci em Buenos Aires, na Argentina, pai argentino, mãe brasileira, vim morar nos anos 90 aqui para o Brasil, morei no Rio, faz mais de 20 anos que moro em São Paulo. Então, aqueles que têm um ouvido um pouquinho mais aguçado, e estou entre pessoas de ouvido muito aguçado aqui hoje, né, vão reconhecer um pouquinho de sotaque, ainda que sobrevive aí, né, sempre o V e tem certos sons assim que sempre ficam aí. Eu sempre gostei de livros, sempre gostei muito de games. Infelizmente, no Brasil, na época que eu estava crescendo, você podia jogar os videogames, mas você não tinha muita chance de participar do processo de criação deles, no processo de produção. É uma indústria de alta tecnologia, de inovação e extremamente cara, né? Os profissionais são caros e a produção de um jogo é muito cara. Então, eu acabei indo para a área dos livros. E dentro da área dos livros, eu acabei trabalhando em alguma das principais distribuidoras de livros impressos. I've worked in many Bookwire, audiobooks, impressão sobre demanda, tudo começou na Livraria Cultura como livreiro. Depois eu fui para a área de marketing, onde eu trabalhei na Literary Books como diretor, e em 2018 eu criei uma editora, que é a Tacet Books, que é a que está sorteando esses livros digitais, e estamos oferecendo também um desconto de 10% nos livros impressos, né? E a proposta da Tacet Books era um sonho antigo que eu tinha, né? Um pouco sonho de todo tradutor também, de você ter acesso, primeiro de tudo, né? Você ter acesso a certos textos, né? Porque o primeiro passo é você descobrir aquele autor, aquela obra, né? Então, a proposta da editora é selecionar textos em domínio público de autores tanto em inglês, quanto em espanhol, quanto em português, e fazer novas edições, fazer 7 melhores contos, por exemplo, começou com Lovecraft em inglês, depois 7 melhores contos, mais recentemente, e um dos nossos sucessos em impresso é da Júlia Lopes de Almeida, que é uma grande escritora brasileira que foi esquecida e agora está sendo revista, né, e trazida novamente à luz, que é uma proposta muito legal. Um dos livros sorteados que a gente colocou aí é uma versão, eu chamaria de edição crítica, chama Masters of Prose e Masters of Poetry. Tem um, se eu não me engano, Walt Whitman. Mas o que eu gosto mais é do Fernando Pessoa, que a gente colocou contos, colocou cartas, colocou poemas. Então, é um projeto assim feito com muito carinho e realmente bem enriquecido. E mais recentemente, felizmente, e aí eu agradeço imensamente a Damiana, vou continuar agradecendo ela por anos à frente, né, pela oportunidade de falar sobre games na Escola de Tradutores, e participei recentemente do Translators 101, do evento presencial, do podcast, e participei também falando aí mais de livros, da Booknando, falando de livros digitais e de marketing, e da LabPub, falando de impressão sobre demanda como professor convidado, né? Então, essa é a minha vivência dentro do mundo do livro, mas sempre de olho no mundo dos games, né? Se eu não me engano, em torno de 2013, 2014, que começou a ter um movimento mais interessante de maneira internacional na área de games, e isso me permitiu participar de um projeto de crowdfunding, que era um Kickstarter do jogo Soul Gambler. Inicialmente, a minha proposta era trabalhar com a tradução
para o inglês desse jogo. É um jogo que foi feito por um estúdio brasileiro e que tinha essa característica de ter muito texto, de ser uma visual novel, de ser uma... a narrativa era um elemento muito, muito importante, e aí se você tem uma tradução mal feita, você comete o pior pecado que pode ter na localização de um jogo, que é atrapalhar a diversão, né? Você está jogando para se divertir, para aprender, para interagir com alguma coisa que gera, que é legal para você, né? Então, comecei com esse trabalho e aos poucos eu fui também me desenvolvendo na área de criação de games. Esses 2 jogos aqui, vocês vão encontrar os links embaixo, estão à venda no Steam, que é a principal loja de jogos para PC. Então, o Soul Gambler eu participei mais do processo da tradução em alguns aspectos da criação. Face It é um jogo do qual participei mais amplamente da parte de criação do jogo e de outros elementos. Me aproximando da área de desenvolvimento, eu acabei começando a conhecer mais a comunidade, né, que fazia os jogos aqui no Brasil e no exterior, né, principalmente o pessoal mais independente, e isso foi o que me permitiu começar a desenvolver alguns trabalhos de localização de games. Esses são os meus últimos 2 trabalhos, ainda vão ser colocados no ar. É a localização para o espanhol latino-americano do jogo Odalus The Dark Call, que é um jogo que é uma homenagem ao Castlevania, Super Metroid e alguns jogos mais clássicos. Então ele tinha alguns elementos narrativos, mas era uma parte menor do jogo, né? Um jogo essencialmente de ação, então foram em torno de 3.000 palavras, e o Sword Legacy Omen, que é um jogo que tem como característica a narrativa, né? E é o que a gente vai explorar um pouquinho mais hoje. Eu vou mostrar um pouco do jogo para vocês, e alguns dos desafios. Foram mais de 76.000 palavras desse jogo, e a questão é que aí a gente tinha no meio, tinha diálogo, tinha cena de animação, tinha poema. Então a localização de um jogo, quando é um jogo de médio para grande, normalmente você não fica focado em um único tipo de texto, num único tipo de contexto, né? Então eu peguei esse meme aqui que a gente vê no Twitter, né, compartilhado entre pessoal que trabalha com localização de games, que são os grandes pesadelos da localização de games, né? Então tá em inglês, eu vou ir traduzindo aqui. Então no primeiro momento você começa um projeto de tradução de um videogame, aí você recebe as suas planilhas de Excel para fazer, nem sempre é o melhor material, claro, né? E a gente vai piorando a situação, né? Você não tem acesso à memória de tradução, a um glossário, ou ao termos, enfim, referências sobre aquele jogo, vai piorando. Você não tem sequer acesso ao jogo em si, né? Você não consegue, não sabe nem que tipo de jogo é direito às vezes, né? Às vezes você vê só o texto. Isso aqui é mais raro, né? Mas a gente está brincando, vamos com o meme, né? Você tem também aqui, entre um dos pesadelos, uma quantidade de caracteres por linha muito, muito limitado. Isso aconteceu no Odalus The Dark Call e no jogo anterior desse mesmo estúdio, no Oniken, que era uma homenagem a esses jogos de Nintendinho, né? Esses jogos lançados no começo dos anos 90, então eram 30 caracteres por linha, 2 linhas, e eu tinha que fazer a localização para o espanhol, que é um idioma que tende a aumentar, né, o número de caracteres. Se você vai do inglês para o espanhol, você aumenta, né, a quantidade de caracteres que você acaba tendo. Então teve que ter aí um certo malabarismo, uma certa flexibilidade, uma certa criatividade para a gente conseguir fazer com que funcionasse naquele espaço. Outro problema é que às vezes você não tem fãs, não tem referências, não tem uma wiki daquele jogo, então você não tem referências daquele jogo. E um dos que a gente vai ver hoje, né, que é todo o texto está em ordem alfabética e sem IDs internos. Então, você não sabe o que é diálogo, você não sabe o que faz parte de uma cena de animação, você não sabe o que é uma descrição de um item. Como raios você descobre isso? E por último, né, que é o pesadelo, que infelizmente é o mais comum, o seu nome não vai aparecer nos créditos do jogo. Isso infelizmente é muito comum, mas
quem eventualmente o estúdio ou agência que te contrata aparece, né? Então, esse é um meme que a gente normalmente vê aí sobre pesadelos na localização de games, e o que a gente vai tratar aqui hoje vai ser o do Soul Legacy Omen, vamos falar desse jogo, e essa questão de todos os textos estando em ordem alfabética e sem IDs interno. Então, como que a gente faz para entender o que encaixa onde nesse quebra-cabeça, né? Aí minha proposta, né, lembrando assim, a minha percepção desse processo, ela está vinculada, profundamente vinculada ao aspecto de criação do jogo, né? Quando a gente, eu vejo muito que o pessoal fala de adaptação para o cinema, então você pega um livro e você adapta para o cinema, você pega, acontece também um filme ou uma série, você adapta para o formato livro, e não é exatamente uma adaptação, são mídias diferentes, linguagens diferentes, tem ferramentas e opções de conceitos diferentes. Então, quem está fazendo esse trabalho está recriando isso, está recriando ou criando uma primeira vez essa obra, se inspirando, conhecendo então a mídia e linguagem original e levando para uma nova mídia e para uma nova linguagem. E os jogos têm uma linguagem, os jogos têm conceitos próprios deles, e isso nos ajuda a entender como que algumas coisas são montadas, né? Como que alguns aspectos aspectos de como um jogo é feito podem ajudar a gente nesse processo de localização, nesse processo de tradução. E aí o que a gente vai utilizar aqui é um modelo, né, um framework para entender como se criam jogos, para nos dar uma referência, né? Tá do lado da mesa de professor lá, velho, só que ele tá colado na parede lá. O que a gente vai ver aqui é, então, esse framework do MDA, que foi criado pelo Robin Hoenigke, do estúdio That Game Company. Ela e os colegas dela são também acadêmicos da área de criação de jogos, da teoria, né? Eles criaram esse jogo Journey, que eu adoro recomendar, um jogo absolutamente maravilhoso. Hoje em dia está disponível em bastantes plataformas, inclusive Windows e iPad e iPhone. Realmente tem o som de alguém passando aí. Se puderem dar uma olhada. Bom, como que funciona isso, né? E a gente vai ser bastante sucintos nisso aqui, porque eu quero mostrar outros aspectos. I'm going to talk about it very briefly. Esse desafio, né? Esses temas aqui, a apresentação, o pessoal vai compartilhar com vocês. Vocês têm aqui, originalmente, o artigo na Wikipedia, e aqui tem o próprio artigo deles, né? O artigo que eles submeteram academicamente, explicando as mecânicas dinâmicas estéticas, né? Então, quando alguém está criando um jogo, está pensando nas regras que definem a interação naquele jogo. Então, a gente tem um jogo, se o jogo vai se passar no planeta Terra, se você passa no planeta Terra, a gravidade vai funcionar do jeito que a gente a conhece, ou vai ser uma gravidade similar à de Marte, né? Então, se eu pular, eu vou cair, e se eu cair, vou me machucar quando bater no chão, ou eu não vou me machucar, né? Então, essas são as regras que são os componentes básicos do jogo. E a partir dessas regras é que a gente tem sistemas como a gravidade em si, né? Então, a gente começa a entender como a interação do jogador em relação aos sistemas do jogo, né, que são amparados pelas regras, vão criar o quê? Uma estética, vão criar uma resposta emocional, vão criar uma sensação. E é isso que é a diversão, né? É nesse ponto que a gente entende o que é divertido, o que não é divertido. Se você, toda vez que você pula, você cai, e toda vez que você cai, você se machuca, e a única regra, o único sistema é esse, talvez não seja tão divertido, né? Agora, se você pula muito alto, muito mais alto do que você consegue fazer isso na sua vida normal, nas regras da gravidade que a gente tem aqui, né? E você fica voando, então talvez isso seja um pouquinho da diversão do jogo, né? Então, qual que é o nosso ponto aqui? Quem está criando o jogo vai observar a criação a partir das regras, vai pensar nos sistemas que vão ser gerados pela interação dessas regras básicas, e isso vai gerar diversão. Então, mecânicas dinâmicas estéticas. Então, o designer ele vê por esse lado.
Já o jogador, ele vai enxergar isso pelo lado oposto, ele vai enxergar a diversão. From the opposite side, the player wants fun. Nisso, e isso vai mostrar para nós, vai mostrar para o jogador que for um pouquinho mais interessado em compreender como isso funciona, ele vai começar a enxergar os sistemas, né? Então ele vai entender que se ele pular e ele cair, ele vai tomar dano, vai se machucar, o quanto que ele se machucou, vale a pena pular e se machucar? Qual que é o meu objetivo final, né? Então temos essas duas maneiras. Quem está criando está focado na questão de como as regras e os sistemas vão gerar diversão, e o jogador está focado apenas na diversão, eventualmente ele pode intuir alguns outros elementos, né? Então, quando a gente fala dessa estética da diversão, a gente tem vários tipos de diversão. Então, você tem o jogo enquanto para ser sensorial, enquanto uma coisa muito bonita que você pode experienciar. Você pode ter o jogo, e a maioria dos jogos tem essa característica do desafio, onde você vai superando obstáculos e vai se tornando cada vez melhor em alguma coisa, e esse fato de você ir se aperfeiçoando é o que torna o jogo divertido. Você pode fazer parte de uma comunidade, você pode criar, hoje em dia você tem um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, é o Minecraft, e o conceito do Minecraft é você criar essencialmente qualquer coisa no mundo, né? Então, é uma forma de expressão, uma forma de autodescoberta. Então, quando o jogo ele é criado, a gente está tentando criar um certo tipo de diversão, né? E a gente tem aqui alguns jogos clássicos, como o Doom, né? Que é um jogo de tiro em primeira pessoa, first person shooter, que tem como estéticas básicas, né? O desafio, você vai se tornando melhor nesse desafio de matar esses demônios aí. Você tem os aspectos da sensação, da questão sensorial, de gráficos muito bonitos, e tem elementos de fantasia, né? Você tem o The Sims, que é uma simulação da vida real, para quem não conhece. Então, você tem aspectos de expressão. Muitas vezes a pessoa faz a própria família no jogo, ou faz os amigos. Então, eles estão tentando... a gente vê diferentes tipos de diversão, né? Diferentes tipos de resposta emocional do jogador ao jogo, né? Agora vamos, então, falar do Sword Legacy Omen. Então, a primeira coisa aqui, o colega que falou que gosta muito da localização dos jogos The Sims, não, o pessoal da Electronic Arts, da Maxis, eles são excepcionais, é realmente um trabalho muito, muito criterioso. No caso do Sword Legacy Omen, o que eu recebi inicialmente foi uma planilha de Excel, né, como a gente brinca lá no comecinho do meme, e eventualmente acabei pedindo a planilha XML, né, o arquivo XML, que tem algumas marcações que me permitiam entender melhor o que era isso aqui. Então, dentro daquele pesadelo que a gente estava falando, do Sword Legacy Omen, em um certo degrau, a gente recebeu todos os textos em ordem alfabética e sem rediz internos. Então, como que a gente faz para lidar com isso, né? E aí aqui eu vou mostrar um pouquinho de como que eu encaro isso. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu ver se... Não, quero compartilhar a tela em si, só um momento. Stop sharing. Quer alguma ajuda, Horácio? Tá tudo bem aí? Não, tá tudo bem. Ah, Estava só beleza. tentando localizar a tela certa, que eu queria que ele compartilhasse a tela como um todo, mas não estava colaborando aqui. Vocês estão conseguindo ver a minha tela agora, né? Sim. Ok, vamos. Essa Mob Games, né? Isso, exatamente. Tá. Então, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é se a gente receber um monte de texto e a gente não sabe o que é o que, a gente tem que entender que tipo de jogo é esse, né?
Eu sempre recomendo o Mob Games. Mob Games é como se fosse uma Wikipedia alimentada por fãs, né, sobre games. Então, aqui eu vou ter informações como qual o gênero desse jogo, qual é a perspectiva desse jogo, quais são os aspectos visuais desse jogo. E aí, considerando mecânicas dinâmicas estéticas, a gente começa a juntar algumas peças, né? Qual é o pacing, então qual a velocidade, qual o ritmo desse jogo? Um jogo de turnos, um jogo de estratégia, um jogo de tático, de RPG, o tipo de mecânica, o gameplay, né? O setting, então a temática é de fantasia. Então, essas informações ajudam a gente a compreender que tipo de jogo a gente está vendo. E se vamos aqui, então isso aqui já é a página na loja que vende o jogo, você tem uma percepção um pouquinho melhor. Então, vemos que tem diálogo, a gente vê que tem itens, que os itens são muito importantes, porque é um jogo de estratégia, um jogo tático, né? Então, aos poucos, a gente vai começando a montar as peças que nos informam o que provavelmente a gente tem dentro das planilhas que a gente recebeu, dentro dos arquivos que a gente recebeu, né? Ainda assim, a gente está muito longe de entender o que é o quê, né? Então, deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar com vocês a planilha de Excel. Eu acho que esse aqui é mais interessante. Vocês estão conseguindo ver a planilha de Excel? Sim. Ok. Essencialmente, o que eu recebi foi isso aqui. Depois eu solicitei isso no modelo de XML porque dava para eu compreender melhor o que eu estava olhando em termos de funcionalidade, né? O XML, para quem não conhece, é um arquivo pensado principalmente para a internet, mas hoje em dia é utilizado por diversos tipos de software, mas é um arquivo de marcação que permite que você coloque praticamente qualquer tipo de conteúdo de uma maneira organizada. Então, não importa se você está colocando conteúdo em chinês, em espanhol, em português, em inglês, você consegue identificar o que é o que. Isso aqui é título, isso aqui é cor, isso. Então, me permitia saber o que era cada coisa. Então, passava a ter mais informações sobre isso. O que eu recebi é isso aqui, em ordem alfabética, e aí a gente tem aqui 4.509 linhas. Dentro disso, tinha o texto a ser traduzido com elementos que me indicavam outras coisas. Por exemplo, que um diálogo ia ser falado com fundo preto e letras brancas, né? Então, mas ainda isso é muito confuso, ainda não dá para entender. Então, o que eu fiz? Pegando o XML, voltando aqui para a planilha, né, e utilizando um pouquinho da minha experiência com Excel, eu separei os elementos. Vocês veem que aqui tem ponto. Então, tem achievement, ponto, a Bloody Reclamation Emperor, ponto, description. Então, eu compreendi que eu tinha vários elementos e que esses pontos, eles me ajudavam a organizar o que era o quê. Então, a Bloody Reclamation Emperor faz parte de um dos capítulos do jogo. Então, ok, a gente começou a entender o que é o quê. Tá? Então, aqui, por exemplo, se eu quero entender o que é uma cutscene, e lembrando, isso aqui está todo bagunçado. Então, tenho aqui um cinematic. Então, tenho aqui a cinematics, eu tenho o texto original em inglês, inclusive tem a característica de que ele tem quebras de linha, e isso aqui estava desorganizado. Eu consigo, por meio de outros elementos, informações como painel, o panel aqui, entender um pouquinho melhor a ordem, né? E a partir dessa ordem, começar a fazer uma localização, entendendo qual a primeira fala, qual a segunda fala, qual a terceira fala, e em que parte do jogo isso aparece, né? Então, e uma outra referência que eu fiz aqui, que é uma fórmula, é a contagem de caracteres, né? Então, eu tenho uma percepção maior sobre o quão longos são esses trechos, sobre o que eles falam, onde eles se encaixam dentro do jogo. Where do they fit in the game? They are not only item descriptions and telling a story. É uma história importante. No caso desse jogo, Sir Legacy Homem, a proposta dele é contar uma história anterior ao Rei Arthur, né? Um dos protagonistas é o Ultra Pendragon, que é
vai se tornar o pai do futuro Rei Arthur, né? Então, aos poucos que eu fui organizando 75 mil palavras e compreendendo como isso se encaixava e o que eu poderia enxergar aqui, então, o que era diálogo, quem que estava falando. Então, aos poucos, a gente vai montando esse quebra-cabeça, como eu gosto de brincar, meio que um sudoku um pouquinho maluco, né? E visto assim, parece uma coisa muito estranha, mas vai se tornando cada vez mais claro e mais evidente. Então, por exemplo, aqui que eu tenho é o UI, né, User Interface. Então, isso aqui faz parte da interface. Então, aqui eu vou ter comandos, como, por exemplo, como que eu vou para o menu, como que eu aumento ou diminuo o zoom da câmera. Então, compreender o contexto dentro do jogo, compreender como isso faz parte da diversão do jogo, me permite fazer uma localização mais precisa. Eu vou revisar depois, né? Mas realmente me permite criar ordem onde antes eu só tinha caos, onde antes eu só tinha isso aqui em uma ordem que não me dizia como aparecia, quem que falava primeiro, quem que falava depois, né? Então eu faço esse assessment, faço acabo esmiuçando essas informações e também monto um sumário para eu ter uma noção de quantas cenas eu tenho, quantas vezes um personagem, ou quantas vezes eu tenho uma ação que está vinculada a bleed, aqui, sangramento, né? Quantas descrições eu tenho, quantos nomes, quantos diálogos. Então, isso me permitiu compreender um pouquinho também a importância de alguns personagens e de alguns blocos de texto, né? Então, a minha proposta é para lidar com esse desafio de você receber um texto onde você não tem IDs claros, onde não é claro o contexto, é você se utilizar da sua compreensão de que tipo de jogo a gente está falando, né? Compreender em que aspectos a gente vai ter diálogo, se vai ter cenas de animação, se vai ter itens, se vai ter muitas informações relativas a menus. Então, você tem, embora isso deva começar a acabar em breve, né? As cenas de... Eu vou parar de compartilhar aqui. A gente vai começar a ver cada vez menos a parte de telas de carregamento, que era uma coisa que até pouco tempo atrás era muito, muito comum. Hoje em dia é cada vez mais raro, né? Quem tem, por exemplo, esses videogames de última geração, vocês vão ver que a gente não tem mais essa questão da tela de carregamento, mas na imensa maioria dos jogos de PC, principalmente, e dos videogames mais antigos, você tem tela de carregamento, e eu estou falando isso por quê? Porque tem dicas nessas telas, tem elementos da história que são contados nessas telas, e você tem que entender que isso é uma coisa que às vezes a pessoa não vai ter tanto tempo para ler, porque carregou, foi para a próxima cena, né? Então, ter essa percepção de onde se encaixam essas peças é o que permite que você consiga ser mais efetivo, mais assertivo no processo de localização do jogo e consiga ter uma coesão e uma clareza nesse processo de tradução. Eu acabei voltando, montei, claro, um glossário, um jogo de RPG com muitos personagens, com muitas características. Eu montei um glossário para definir como que você chamava cada espaço no piso, né? Então, em inglês, normalmente a pessoa chama de tile. Aí eu quis tentar equilibrar entre o espanhol latino-americano e o espanhol. Se tinha um termo específico que ambos utilizavam, né, embora a localização seja para o espanhol latino-americano, né, e eu terminei encontrando a palavra baldosa como uma palavra mais adequada e mais clara, né, para essa função. Então, a ideia era realmente ser sucinto, a proposta é essa, né, a gente realmente se utilizar aqui dos elementos, das mecânicas dinâmicas e estéticas, compreender a natureza do jogo, compreender o que provavelmente compõe esse jogo, e, a partir disso, ir trabalhando os elementos por separado para conseguir ter essa consciência, e na hora que você vai juntar e vai revisar isso novamente, você já tem as suas anotações, você já tem uma análise do material que você recebeu, e isso te permite ter uma percepção e uma clareza maior sobre o que é o que
né, que é o grande, voltando lá, né, o nosso grande desafio, o nosso pesadelo da localização, que é você receber 4.500 linhas, onde você não tem clareza o que é diálogo, o que é um cinemático, o que é uma descrição de um item, o que é uma nota que um dos personagens encontra no meio do jogo, e a gente não sabe qual a importância disso aí, né? Idealmente, claro, é sempre bom você, se possível, com a ajuda do desenvolvedor, implementar a sua localização, a sua tradução no jogo e jogar e revisar lá, né? No caso desse jogo... Licença, só para avisar que são mais 5 minutos. Ah, maravilha, já vou abrir para perguntas. Então, a proposta é realmente a gente ter essa percepção. E essa é a ideia, né? Neste momento, e vocês ainda podem se inscrever, eu estou dando um curso de localização de games, são 4 encontros com o pessoal do Tradução e Arte, dos cursos do Quixote, então vocês podem se inscrever, e aí a gente aprofunda nisso aqui, faz exercícios práticos, realmente se aprofunda nesses desafios, em algum dos outros pesadelos, né? Fica aí também o convite para vocês me seguirem nas redes sociais, inclusive na Twitch, nessa plataforma aqui, onde o pessoal joga e se mostra jogando, né? Eu vou provavelmente fazer um gameplay onde eu vou revisar esse jogo para ver se mais alguma coisa passou, porque com certeza tem alguma coisa que passa, a gente não enxerga todo o contexto com tanta clareza, somente dentro do jogo. E é essa a proposta. Desculpem ter começado assim, de bate-pronto assim, agradeço imensamente todo mundo que faz parte da equipe do Profit. Para mim é uma honra imensa poder participar disso. Agradeço muito a Ana Júlia e espero que o pessoal que ganhe os livros digitais fique feliz, porque a gente fica muito feliz de poder fazer esse tipo de livro e de recuperar tantos autores legais para vocês. Perfeito, Horácio, muito obrigado pela palestra, acho que interessou muita gente. Eu vou replicar uma perguntinha que eu vi aqui no chat para você, tá, Horácio? Se Claro. essa área de localização de games, se é melhor para quem é gamer, se é só para quem é gamer, ou se quem não tem contato com videogames, é usuário, né, um jogador mesmo, se também pode ingressar nessa área. Olha, é uma ótima pergunta. Normalmente no curso que eu dava na escola de tradutores, e esse que eu estou fazendo com o pessoal do Quixote, uma das coisas que eu mostro é um problema, um erro gravíssimo de localização de um jogo de luta, o jogo do UFC, da Electronic Arts, que é um jogo assim, eles não tinham direito de cometer esse erro porque dinheiro para eles não falta. E o erro foi o seguinte: você tem um lutador, né, o Khabib Nurmagomedov, que é muçulmano, mas a celebração dele no final da luta é fazendo o sinal da cruz, o que está completamente errado, e é um erro cultural, é um erro de não compreender a cultura daquela pessoa e não compreender o impacto disso dentro do jogo. Então, o trabalho do tradutor não é jogar, o trabalho do tradutor é conhecer a cultura de origem, conhecer a cultura de destino, a cultura para a qual a gente está levando esse jogo. E o trabalho do tradutor, e é por isso que eu acho muito interessante o que a Marta Gabriel, que é especialista em marketing digital e fala sobre inteligência artificial e robôs, e o que vários colegas já falaram, é que assim, você só terá o seu trabalho roubado por um robô se você trabalha como robô. E o tradutor é eminentemente humano. A gente fala de cultura, a gente não se traduz palavras, a gente traduz piadas, a gente traduz humor, ideias, sentimentos. Então, você precisa ser gamer para trabalhar com localização de games? Não. Você precisa, assim como você precisaria para livros ou para filmes, saber o que tem num filme de terror, saber o que tem num livro de romance. Então, vai ter um mocinho, vai ter a mocinha. Neste momento que a gente tem no Young Adult, vai ser personagens mais jovens, mas eles vão estar... eles têm como referência Jane Austen. É isso que você precisa saber dentro do que são os games. Mas o tradutor, o localizador, eu sempre falo, ele é um agente cultural, é uma pessoa que conhece as duas culturas, invariavelmente melhor do que quem fez o jogo,
E a pessoa que vai falar, não, gente, não, aqui tem o caso do, por exemplo, a animação da Pixar, Divertidamente, onde tem um momento que mostra a cabeça de um dos personagens e tem um esporte, né? Nos Estados Unidos é hóquei no gelo, no Canadá é hóquei no gelo, no Brasil é futebol. Isso é uma boa localização. E é isso que a gente faz na área de games. Então, não precisa ser jogador, não precisa ser gamer. Ajuda, claro. É como se você fosse traduzir um novo livro do Senhor dos Anéis se você fosse fã do Tolkien, né? Você já está com o meio caminho andado ali. Perfeito, Horácio. Eu repliquei a pergunta da Mônica, né? Acho que a pergunta era super pertinente, por isso que eu quis perguntar, porque o pessoal ficou realmente interessado, mas essa pergunta eu acho que não era dúvida só da Mônica, né? Eu acho que era dúvida de mais gente que tá aqui com a gente, e eu acho que a sua resposta foi perfeita, que vai poder trazer mais gente aí para a área de localização de games, com certeza, e mais interessados também nos seus encontros aí para falar disso. Eu queria só acrescentar um detalhezinho, assim, eventualmente o ideal é quando você vai fazer a localização de um jogo, você ter algum tipo de código secreto que te torna super poderoso, coisa o quê? Porque você tem que chegar em personagens, em cenas, e você nem sempre, olha, gente, eu gosto muito de videogame, eu jogo há muito tempo, mas e tem alguns nos quais eu sou muito, muito, muito ruim. Então, e isso nem sempre acontece. Hoje em dia, a gente tem coisas como o YouTube, você tem coisas como a Twitch, onde você pode, e eu já utilizei isso no jogo do Odalus, chegar na última cena, com o último vilão, que tem uma troca ali, tem uma discussão, eles brigam e tal. Se eu tivesse que jogar, eu ia passar 20 horas para chegar naquela cena, e não tem necessidade, porque alguém já fez isso, e o que eu precisava era entender aquela interação. Onde que estava cada pessoa, como que eles estavam posicionados, né? Então, cada vez mais você pode trabalhar nessa área sem ter essa necessidade de ser um grande jogador, né? Claro, ajuda, mas não é obrigatório. Hoje em dia você não tem mais essa necessidade. Perfeito, Horácio. Sua colocação acho que ela é muito válida, principalmente para quem já jogou Dark Souls, Skyrim, sabe que esses jogos são bem complicados de muito longe, né? Nossa, não, é impossível, tá? Quem fez esse trabalho e teve que jogar tá de parabéns, porque... Olha, tem uma super dica ali no chat, hein, gente? Parece que o curso do Horácio só teve uma aula, então ainda dá para entrar nesse curso. Fiquem atentos aí. Vejam direitinho no chat, vejam as indicações. Corram que ainda são 4 encontros, a gente fez um primeiro encontro, que ele é um aspecto mais teórico, né? E agora, a partir do próximo encontro, a gente vai entrar mais na parte de como a gente entende os aspectos do software, né? Então, às vezes, por que às vezes você não pode mexer na localização do jogo e às vezes você pode mexer a qualquer momento, né? Como que isso funciona? Na terceira aula, a gente vai colocar a mão na massa, né? Então, vamos pegar um jogo, vamos dividir, vamos fazer exercício, entender como algumas coisas se encaixam. E na quarta aula, a gente vai ver no que deu essa localização maluca que a gente tentou fazer, né? E o que a gente acertou, o que a gente errou e o que dá para melhorar. Perfeito, Horácio. Pessoal, última perguntinha aqui do chat, que perguntaram sobre esse primeiro encontro, se tem acesso a ele, se ele ficou gravado. Ele ficou gravado, sim. O José Luiz da Quixote, ele gravou, ele está gravado, então vocês podem se inscrever, assistir, né? Dá tempo, tem uma tarefinha de caça, mas não é nada muito complicado, né? É só um documentário bacana para vocês assistirem. Então, até a próxima quarta, dá tempo. Vai ficar gravado durante um período curto somente para os alunos, né? Para que o pessoal possa acompanhar, né? Que às vezes teve, por exemplo, uma das pessoas não podia no primeiro dia, mas vai poder as próximas aulas, né? Então, para quem tiver esse tipo de problema, não ficar preocupado, enfim, resolver aí as coisas da vida, mas não perder a oportunidade de estudar. Você depois coloca, Horácio, por favor. Já colocaram, acho. Esse link, Tarim, é do curso, de acesso ao curso? Isso, beleza. Então já está aí Isso no chat. mesmo, exatamente. Perfeito, gente. Aí, agora quem quiser
Mais algum questionamento com o Horácio? Manda a pergunta no chat junto com o e-mail. Nossos monitores vão selecionar, vão repassar o Horácio e depois a resposta vai por e-mail de vocês. Tudo bem? Então, Horácio, muito obrigado pela palestra excelente aqui para nós. Eu que agradeço pela oportunidade e desejo um ótimo evento para todo mundo. E, novamente, obrigado, Ana Júlia, obrigado, André, obrigado a todos vocês, e vou continuar aí assistindo os colegas, compartilhando coisas maravilhosas. Agora de boa, né, Horácio? Acabou a palestra. Uhul! Agora só assistindo aqui, vamos. Perfeito, então, muito obrigado mais uma vez ao Horácio, tá, gente? Obrigado, queria gente. agradecer também aos colegas da cabine de interpretação, a Juliana Sobreira e o Adriano Honório. Então, pessoal, alguns recados importantes aí para vocês. Só enquanto você vai dando os recados, Damiana entrando com a tela de sorteio. Isso. Beleza, pode falar, André, desculpa. Então, gente, ainda peço para vocês que ainda falta muita gente que está aqui que ainda não votou no melhor vídeo pôster, tá? Então, votem lá no melhor vídeo pôster, acessem o canal do Prof no YouTube para a gente poder verificar isso. Assistam, tá muito legal o conteúdo, vocês não vão se arrepender, tá? Então, assistam e votem também para prestigiar todo mundo que está participando, tá bom? Então, vamos para o sorteio, Ana Júlia? Opa, vamos lá, Damiana já está aí. Nós temos, são 4, algumas pessoas perguntaram, vai funcionar assim. O Horácio deu uma lista de e-books. Então, você não precisa selecionar agora qual dos e-books que você quer. Você vai ser sorteado ou sorteada, e aí você pega a lista e escolhe qual você quer depois que você for sorteado, tá? Então, fiquem tranquilos com essa parte. Nós temos, olha só, de novo, hein? De novo. Nós temos 40 pessoas concorrendo e são 4 sorteios. Então, de novo, a gente está com uma chance boa aí. Vamos lá, o primeiro. Peraí, deixa eu só pegar aqui o chat, colocar Tacet 1. 40 redondinho, Ana Júlia? Isso. Pode ir? Por favor. Onze. Peraí. Tô na... Ué. 11, pronto. Aqui. Simone Brito. Uhul. Parabéns. Segundo, 22. Que é isso? Vai ser 11, 22, 33, 44, é isso? Vamos lá. 22. 2 patinhos na lagoa. Aline Aparecida Ferreira. Parabéns. Parabéns. Peraí, tá 7. 3. Parabéns, Aline. Próximo. Pingo no pé, 9 Eu acho que a Damiana, gente, desconfio que ela é bingueira, que ela costuma ir em bingo. Gente, os meus pais organizam bingos. Imagina. Também, Edu, tô em toda a quermesse, você me conhece, hein? Patrícia dos Santos Cantuária. E o último deste período, depois à tarde a gente sorteia mais 4, e aí quem por acaso já tiver ganho dessa vez não vai poder ganhar um segundo e-book, né? Mas enfim, vamos lá. Damiana? 10. Não tinha ido, né? Não, Nota 10. Tá. Carlos Prudêncio Alonso, Carlos, meu revisor de espanhol, olha só, parabéns, Carlos. O Carlos também tem fama de sortudo, hein?
todo ano ele ganha alguma coisa no Profit. Mas é porque o Carlos está sempre em todos os eventos, não é, Carlos? O Carlos é onipresente, como eu e a Kátia costumamos dizer. É verdade. Qualquer evento que a gente vai, tá o Carlos lá, ele está sempre presente. Figurinha carimbada. Bom, então é isso, gente. Acho que o André vai voltar para dar alguns recadinhos para vocês. Até já. Obrigada, Damiana. Muito obrigado, então, Ana Júlia. Muito obrigado, Damiana. Então, pessoal, é isso. Então, lembrem-se de se inscreverem para todos os sorteios, tá? Ainda tem mais sorteios, como a Ana Júlia disse agora para vocês. Votem no vídeo pôster. Não se esqueçam também de prestigiar o trabalho do pessoal. E é isso. Então, a gente vai fazer uma pausa agora, um recesso para o almoço. Desejo um bom almoço a todos vocês e estejam de volta pontualmente às 13h30. Combinado? Até lá. Bom almoço a todos. Combinado, André. Simpósio Profissão Tradutor. Profit 2022. Profit.com.br. Da artista brasileira Tarsila do Amaral. Abraça a mãe. Puro y Mahoney. San Francisco, en los Estados Unidos, abrió sus puertas a Tinder. Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma mulher usa botas de salto alto, um homem usa sapato social marrom. Herbert Viana ao violão. Ao lado do pé direito descalço. Casa de esquina de 2 andares, com fachada de tijolinhos aparentes. Tradução. Tradução.